alguém perguntasse para você qual é o maior mago do Tibia, o que você responderia? Talvez Cacheiro, ou Matheus Dragonwick, talvez Denis Tacador de Runa, ou até mesmo o implacável Messiah. Mas o que todos esses nomes de magos têm em comum é que eles existiram apenas como jogadores do jogo, nunca fazendo parte da lore oficial do game. Mas existe um nome que é conhecido e temido por todos os jogadores antigos do Tibia, e que além de estar presente na lore tibiana, é também um dos mais poderosos bosses e que já foi até mesmo controlado por membros da Cipsoft. Hoje, vamos falar sobre o poderoso Ferumbras. Não existe exatamente uma origem oficial do Ferumbras na lore do Tibia. O que existem são algumas teorias de como Ferumbras teria surgido na lore do game. E todas essas teorias têm um ponto em comum: a Academia de Edron. É lá que podemos encontrar o livro chamado The Ferumbras Files, ou em português, Arquivos do Ferumbras. Esse livro compila algumas das possíveis origens do mago. Uma das histórias diz que Ferumbras era o chefe bibliotecário da Academia de Edron, encarregado por manter os livros mágicos longe dos olhos curiosos dos jovens aprendizes. Dizem que um dia, enquanto ele guardava alguns livros, deu de cara com um livro misterioso, que emanava uma poderosa e intrigante magia. Esse livro era um livro de adoração a Sephiroth, e sem que o bibliotecário Ferumbras percebesse, ele foi aos poucos sendo dominado pela força maligna do livro. Ávido por saber mais sobre os poderes que Sephiroth oferecia, ele abandonou a Academia de Edron em uma busca maligna por mais conhecimento e poder. Outros dizem que, na verdade, Ferumbras chegou na Academia de Edron como um pequeno estudante de magia. O que os professores não sabiam era que o menino pródigo era um infiltrado escolhido a dedo pela Brotherhood of Bones. Depois de ter completado sua graduação em Edron e de ter roubado todos os segredos dos magos do reino, ele simplesmente retornou ao caminho das sombras da Brotherhood, para semear a destruição e o caos pelo Tibia. Outras pessoas dizem que Ferumbras simplesmente derrubou a porta da academia, se trancou com magia negra dentro da ala secreta da biblioteca, que continha todos os volumes diabólicos da coleção de Sephiroth, e que depois de ter absorvido todo o conhecimento e poder demoníaco da coleção, deixou o lugar para sempre, sem que ninguém pudesse nem ao menos tentar impedi-lo, devido ao enorme poder do mago. Se alguma dessas histórias é verdade ou não, nem os próprios membros da academia parecem saber. Talvez Ferumbras tenha secretamente usado um spell para apagar as mentes dos pobres magos da academia. Existem boatos ainda que a mãe de Ferumbras seria ninguém menos que Fermuba, a filha de Goshinar. Goshinar era o líder da Brotherhood of Bones, que traía os Nightmares para fundar a sua seita necromântica. A sua filha Fermuba, perseguida pelos cavaleiros da Nightmare Knights, fugiu para a cidade de Karlin, onde acabou tendo um filho com um tal de Hugo. Hugo é uma figura muito misteriosa no Tibia, e apesar de muitos NPCs usarem esse nome para se disfarçarem, e de existir algumas histórias e matérias ligadas ao nome dele, ninguém sabe de fato quem é Hugo. Hugo e Fermuba, segundo esses boatos, teriam tido Ferumbras como filho, mas a história a partir daí fica bastante difícil de se rastrear. Muitos são os boatos e lendas que giram em torno de Ferumbras, mas se na lore do Tibia a origem de Ferumbras é bastante confusa e indefinida, na vida real sabemos muito bem como foi o surgimento do maior mago do Tibia. Ferumbras nasceu da vontade crescente da Cipsoft de colocar eventos desafiadores aos jogadores do Tibia, em uma época muito antiga do jogo, nas suas primeiras versões. Nessa época, a Cipsoft não tinha muita experiência em programar criaturas muito complexas, e era um pouco assustador o tanto de coisa feitas de forma manual pela empresa na época. Provavelmente um dos maiores exemplos naquela época era o Papai Noel, que aparecia na noite de Natal para os players tibianos, na única cidade do Tibia da época. O Papai Noel era ninguém menos que um membro da Cipsoft que controlava manualmente o NPC, tentando responder aos inúmeros pedidos de presentes dos jogadores que se aglomeravam ao redor do bom velhinho. O Papai Noel até tentava dar presente para todo mundo que estava ali, mas conforme mais e mais players iam chegando e se aglomerando, implorando por mais e mais presentes, eventualmente o Papai Noel acabava deslogando sem atender a crescente demanda em cima dele e de seus presentes. Apesar de muitos dos funcionários da Cipsoft detestarem cumprir esse papel, alguns adoravam, achando que isso aumentava a roleplay do Tibia, reforçando o vínculo dos jogadores com a staff do game, mesmo que de forma indireta. Mas se com o Papai Noel os players vivenciaram apenas a bondade e a caridade da Cipsoft, logo eles iriam descobrir uma face muito mais sombria da empresa.
Ferumbra surgiu como um desafio da Cipsoft aos players da cidade do Tibia, que anos mais tarde seria conhecida como tais. Naquela época não existiam ferramentas tão incríveis para se criar monstros, e o Ferumbras nada mais era do que um Sorcerer editado, com incríveis 145 levels, muito mais forte do que qualquer outro player da época, e com magias bastante editadas. Além de Ferumbras poder trocar a própria aparência para poder parecer um Demon, ele também conseguia summonar criaturas que ninguém mais conseguia no Tibia, como Dragons e Warlocks. Seu primeiro ataque no Tibia contra os players anticanos seria registrado para sempre na história pela guild Alumni Society, e as screenshots da primeira invasão estão disponíveis até hoje no site da guild, juntamente com relatos de pessoas que presenciaram aquele momento histórico. O boato rapidamente se espalhou pela cidade. Conforme ele ia se aproximando de Tais pelo portão leste, eu prontamente comecei a correr para lá. Mas antes mesmo de ver Ferumbras, vi uma pilha de corpos nas ruas, vítimas do poderoso mago. Dei meia volta, correndo de volta para a segurança do DP, mas me vi emboscado por Warlocks summonados por Ferumbras. Enquanto isso, a batalha principal ainda rolava contra Ferumbras no portão leste. Eles summonavam um monte de Dragons e Warlocks, e eu me lembro que na época eu respirei aliviado por saber que esses dois tipos de criatura não existiam no Tibia ainda, apenas como summons de Ferumbras. Apesar de todo o esforço dos guerreiros digitais, Ferumbras forçou sua passagem até a encruzilhada no centro da cidade. Nesse dia, Ferumbras cravou sua bandeira na cidade. Matou vários dos mais poderosos players daquela época, vencendo assim a disputa. O mago então saiu de forma triunfante, deixando para trás um rastro de destruição sem precedentes na história do Tibia. Os moradores estavam desolados com a invasão e ansiavam por vingança. Vingança que seria conquistada na grande batalha de Plains of Havoc. Ferumbras retornou alguns dias depois para invadir um dos lugares mais perigosos e misteriosos do Tibia, a Plains of Havoc. Só que dessa vez os players estavam preparados. Munidos de Life Fluids, SDs, Bolts e Mana Fluids, os bravos guerreiros atacaram mais uma vez o poderoso mago com força total. Iris War, um dos mais famosos players do Tibia, participou também do combate. Os players usaram táticas avançadas na época, de ficar subindo e descendo no templo de Plains of Havoc, usando parças empilhadas, conseguindo assim se esquivar das poderosas magias em áreas de Ferumbras, além de evitar serem targetados a todo momento pelos seus diabólicos summons. Depois de uma árdua batalha, o corpo de Ferumbras finalmente caiu ao chão, totalmente sem vida. Até hoje se discute qual teria sido o primeiro loot do poderoso mago, e essa dúvida já surgia nas primeiras screenshots da época, enquanto players gritavam no meio da multidão perguntando sobre os drops do Ferumbras. Existem boatos de que Ferumbras teria dropado o primeiro Vampire Shield da história, e que por causa disso, a Cipsoft implementou o respawn de apenas um vampiro no térreo da Plains of Havoc, como uma forma dos free accounts obterem um Vampire Shield, e como um pequeno easter egg de toda a lendária batalha contra Ferumbras. Ferumbras foi um sucesso absoluto. Todos os dias, players ficavam pedindo aos desenvolvedores por novas invasões do poderoso mago, para testar não só o poder individual dos seus próprios chares, como o poder da união de todo o servidor, para derrotar uma criatura tão poderosa. Outras invasões pontuais aconteceram no servidor recém-lançado de Nova, e a fim de diversificar, a Cipsoft criou a filha de Ferumbras, a Fortuneberry. Fortuneberry foi derrotada algumas vezes pelos players de Tais, tanto no Tibia daquela época quanto em test servers que aconteceriam anos depois. As invasões de Fortuneberry geralmente eram seguidas de invasões do Ferumbras, que vinha ao plano físico vingar o assassinato da sua querida filha. Fortuneberry acabou não ficando tão famosa quanto o seu pai, e hoje poucos são os players que sequer sabem que ela já existiu. Conforme o tempo foi passando no Tibia e as coisas foram ficando mais sofisticadas, uma coisa foi ficando cada vez mais clara à Cipsoft. Eles precisavam modernizar e automatizar o sistema de bosses. Queriam fazer bosses que fossem 100% autônomos e que pudessem invadir diversos servidores ao mesmo tempo, sem precisar de um membro da Cipsoft controlando eles, mas que ainda assim apresentasse um grande desafio aos players, assim como o Ferumbras apresentava. A Cipsoft ainda queria testar para ver se o plano iria funcionar, e temendo usar o maior nome que eles tinham já de início, criaram um novo boss, Orshabal. Orshabal era um demônio absurdamente melhorado que, assim como Ferumbras, summonava outros demons.
o boss foi programado para invadir a pacífica floresta de Edron. E durante as primeiras invasões, o demônio reinou supremo, aniquilando absolutamente todos os combatentes e vencendo até mesmo os top players da época, como o jogador Cacheiro, que era o top player de Calmera. Depois de tantos fracassos contra o novo boss, a Cipsoft começou a reunir a equipe para rever o projeto do Orchabal. Talvez eles tivessem pesado a mão na criação do bicho e ele tivesse saído poderoso demais do forno. Mas antes da empresa alemã fazer qualquer alteração no Lorde Demônio, ele foi finalmente derrotado no servidor de Titânia, em 11 de setembro de 2005. A vitória veio pelas mãos de uma das mais poderosas guilds de Titânia, a Day Unit. Famosos por seu lendário PVP, a Day Unit bolou uma geniosa estratégia para matar o Orchabal. Assim que a criatura apareceu, o poderoso Knight Rostain lurou o boss dos Demons até a margem do rio de Edron, de onde a artilharia da Unity poderia arremessar feitiços e flechas no demônio de forma segura, sem ter que se preocupar com ataques de retaliação do boss. Apesar da Guild Unity ter sido atrapalhada por guilds rivais, ela conseguiu, depois de muita luta, vencer o lendário Orchabal, provando que o demônio, no final das contas, não era imortal, como muitos achavam, e criando uma estratégia contra o boss que duraria ainda muitos anos, e que seria repetida por muitos outros players, como o próprio Lorde Paulistinha. O Orchabal acabou se provando um imenso sucesso, e a Cipsoft diz que ele é quase o segundo filho do Ferumbras. Foi com o sucesso de Orchabal que a Cipsoft finalmente percebeu que estava pronta para relançar Ferumbras, mas agora de uma forma totalmente diferente. Ferumbras foi oficialmente colocado como um boss não tripulado em 21 de agosto de 2006. A Cipsoft não queria que o lendário nome de Ferumbras fosse colocado em um boss qualquer, com uma roupinha de mago que invadisse um lugar aleatório. Eles queriam que Ferumbras fosse um boss notável e inesquecível, que honrasse todo o legado que o nome carregou durante tantos anos. Criaram a sprite que conhecemos até hoje, com o icônico cajado em forma de F, junto com toda a lendária Torre de Ferumbras, um dos locais mais imponentes de todo o Tibia, e que provavelmente teve uma leve inspiração na Torre de Saruman, do Senhor dos Anéis. Ferumbras hoje é um boss mega avisado por todos que jogam Tibia, pelo seu drop mega valioso do Ferumbras Hat. O Ferumbras Hat é um item que permite ao jogador fazer o lendário Mage Outfit Full, e que pode chegar a custar 9 mil reais, dependendo do servidor. Não é raro ver jogadores pulando de alegria ao dropar um dos hats do poderoso mago. Ferumbras ainda apareceu como coadjuvante de algumas histórias contadas no site do Tibia. Histórias que eu achei tão interessantes que eu acho que por si só já valem um vídeo. Obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Deixa o like se curtiram e se eu esqueci de falar alguma coisa sobre Ferumbras, deixem aí nos comentários também. Eu vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!